projeto parte de uma ideia que se projeta no futuro. Esse resultado final que você está projetando define os passos, as etapas, as ações que devem ser tomadas para se obter esse resultado. E pedagógico porque nós estamos falando de processos de ensino e aprendizagem. Basicamente, um projeto pedagógico resume um conjunto imenso de ideias, de processos, de definições que estão orientadas para aquilo que se projetou. E no caso da Escola da Vila e de qualquer escola de educação básica, a projeção que se faz é do aluno que se quer formar. Quando você tem uma escola que tem a escolaridade completa, você está falando basicamente desse jovem que termina a escolaridade com 17 anos. O que a instituição escolar deseja como formação básica e fundamental para que esse jovem possa estar inserido na sociedade de uma forma plena. Como exemplo, a gente pode trazer aqueles aspectos do trabalho que não estão diretamente relacionados ao currículo. Por exemplo, a gente tem que cuidar ao longo da escolaridade de todos os alunos da questão da formação deles como estudantes. E para isso a gente tem uma organização de discutir em cada segmento e ao longo da trajetória como se dá essa formação. E isso se constitui num documento que compõe o projeto pedagógico da escola. Acho que a escola tem a tendência, a instituição escolar, a burocratizar certas coisas. Então, muita gente confunde projeto pedagógico com um documento que define todas as ações da escola. E não é assim, pelo menos no nosso caso, não é assim. Um projeto pedagógico, ele é um processo de construção. Ele se modifica, ele se ajusta, ele se amplia. E, claro, ele tem que ser documentado. Só que você não pode confundir uma coisa com a outra. Então, a gente vê que muitas vezes algumas escolas pensam que esse documento garante que o projeto tenha essa direção, esse caminho. E esse caminho, ele precisa ser construído junto com a equipe. Então, é preciso haver um equilíbrio entre a documentação e os debates, as discussões, as ações cotidianas que são o projeto pedagógico. O projeto pedagógico não é um documento, ele é um conjunto de documentos que nasce do processo de debate, de discussão e de definição dentro da equipe. A origem do projeto pedagógico, claro, é o ideal de aluno que se quer formar, mas isso vem acompanhado da definição de um conjunto de valores que são fundamentais para essa formação, de crenças, da equipe que projeta essa pessoa no futuro, né? No nosso caso, a escola tinha um conjunto de valores no começo, na sua fundação, que estavam mais associados à liberdade, à criatividade, que eles perduram, mas ganhou mais centralidade no nosso projeto nos últimos 15 anos a ideia da cooperação, da autonomia e do valor do conhecimento. Isso se deve ao momento em que a escola começa a crescer, a ter Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e houve uma repactuação da equipe no sentido de que aquelas ideias originais continuam válidas, elas permeiam todo o trabalho, mas nós definimos como mais potentes esse conjunto de valores que dizia mais sobre o sujeito que a gente quer formar, né? Um sujeito que possa ter uma atuação na sociedade, a partir de uma reflexão própria, a partir de uma consciência moral, a partir de um conjunto de conhecimentos, mais voltado para o bem comum. Porque não adianta você ter autonomia e não ter cooperação, porque isso é uma valorização exacerbada do indivíduo. Não adianta você ter autonomia sem conhecimento, porque isso é seguir o desejo. Então, os valores de um projeto, eles estão sempre norteando as mudanças. Porque, veja, um projeto ele tem que conciliar a tradição que ele vai construindo com o novo. E como ele valida o novo, como ele faz para manter essa tradição. Tudo isso vem do conjunto de valores que dão o norte para todo esse projeto. Acho que uma situação muito emblemática da nossa escola e que é algo que não é tangível diretamente se você for olhar somente no nosso currículo, é a maneira pela qual a gente recebe os novos alunos.
a escola tem a ideia de que os alunos eles precisam ser corresponsáveis pela recepção daqueles que chegam. Então a gente tem em todas as séries de diferentes maneiras projetos de Cicerone. Então as crianças mesmo muito pequenas, elas são convocadas, convidadas a pensar um outro que chega, como ele quer ser recebido, o que ele tem de expectativa da nossa escola, o que ele, ao estar chegando no lugar, gostaria de conhecer dessa escola. Quais são aquelas histórias que essas crianças têm como bagagem que querem que um colega novo que chega conheça. Colocar-se no lugar do outro, cooperar para poder, em grupo, constituir um espaço de recepção e se comprometer que o bem-estar e a aprendizagem de quem é incorporado no grupo é de responsabilidade de todos, é algo que é central no trabalho da escola e não necessariamente está descrito em currículo. Esse é o clima, é a maneira da gente também pegar os princípios e os valores da escola de cooperação, de autonomia e relê-los numa maneira de receber, de colocar os alunos no lugar de que, ao receber colegas, precisa pôr em prática. A gente precisa ter muita clareza de como a escola avalia, como ela comunica essa avaliação, qual é a diversidade de instrumentos que compõem o processo de avaliação e quão diferentes eles são ao longo da vida escolar dos alunos, justamente para que a gente possa ter uma variedade bastante grande de acesso àquele conhecimento, as maneiras de compreender que cada aluno tem, mas, por outro lado, também garanta uma regularidade e uma maneira característica de avaliar dentro do projeto pedagógico da escola. O currículo é parte integrante do projeto pedagógico, mas o projeto pedagógico não se resume ao currículo. Essa distinção é muito importante, porque senão você engessa a escola. O currículo é a definição de tudo aquilo que você quer ensinar, da forma como você vai ensinar, quando você vai ensinar, para garantir a progressão. E as mesmas 3 perguntas precisam ser respondidas no que se refere à avaliação. Como avaliar, quando avaliar e o que avaliar. Então, quando você fala em preservar um projeto pedagógico, é preciso ter bastante clareza da distinção dessa ideia do projeto e do currículo, para que você não se agarre só a certas tradições, que você se agarre aos valores e possa construir esse equilíbrio entre o novo e a tradição construída dentro da própria instituição. Os espaços da escola comunicam o nosso projeto pedagógico, né? O quanto a gente tem os trabalhos das crianças nos murais, o quanto as crianças convidam os pais para entrar em sala e mostrar o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Então, tanto pelo dia a dia, bem como situações mais especiais que os professores preparam com os grupos para que os grupos comuniquem para as famílias o que estão aprendendo, como estão aprendendo, são sim situações muito especiais para que os pais conheçam o projeto. Além dessas situações que a gente poderia entender como mais informais, tem as formais, que são as reuniões de pais, os encontros com o orientador, as entrevistas. O pai vai percebendo uma maneira de fazer, um clima da instituição, que qualquer situação que destoe, rapidamente ele identifica. Então, o projeto pedagógico tem aquilo que é tangível e aquilo que é intangível, né? E acho que, nesse sentido, fica muito mais fácil para quem está dentro do projeto, que são os professores, os coordenadores e os orientadores, terem esta leitura para o cotidiano e também a leitura curricular, porque o currículo passa pelo mesmo processo, o processo de transformação e de manutenção. Então, também cabe à equipe um exercício constante de análise da coerência das ações, não é? E a gente erra, em alguns momentos você fala, não, isso daqui não está bom, isso daqui está levando o aluno à obediência e não à reflexão. Premiar o aluno vai incentivar a competição. É possível em algumas circunstâncias? Sim. Então, esses pequenos detalhes do dia a dia, eles são decididos pela equipe quando a equipe tem clareza desses valores e desse sujeito que está projetado lá no futuro que a escola pretende formar. Os pais também podem acompanhar pelo documento de princípios e parâmetros que a gente tem disponível no site, o conjunto de parâmetros que os ajudam a acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico da escola.
Mas é claro que é a própria equipe que é responsável por garantir a consolidação e a concretização daqueles parâmetros no dia a dia da escola. Esse documento, ele organiza 12 princípios centrais, que são aspectos relacionados à organização do trabalho do professor, a maneira como a gente entende a relação do aluno com o conhecimento do aluno, com a equipe de professores da escola, mas também a gente tem o canal de YouTube, a gente tem as redes sociais, a gente tem o Facebook, são canais pelos quais a escola divulga o projeto pedagógico com diferentes nuances. O nosso modelo de ensino-aprendizagem pressupõe que os professores explicitem para os alunos a razão pela qual eles estão fazendo determinadas coisas. Então, ao longo de toda a escolaridade, eles vão tendo clareza do espaço que eles têm para discussão, que eles precisam levantar hipóteses, que o professor não vai imediatamente dar a solução. E isso vai compondo um conhecimento do aluno sobre a escola em que ele está. Eu acho que educar é garantir um conjunto muito grande de possibilidades, de oportunidades, de vivências diferenciadas, com a finalidade de desenvolver o potencial de cada aluno. Educar, antes de mais nada, é construir um conjunto de oportunidades para que as crianças possam viver experiências, que deem a elas confiança, senso de coletividade, valor pelo conhecimento e por compartilhar o conhecimento. Enfim, é uma empreitada, é um grande projeto de uma longa vida, que uma parte acontece dentro da escola, mas que tem como objetivo central construir o indivíduo que tenha um projeto próprio, que tenha autonomia de escolha, mas que valorize centralmente o coletivo e que possa reconhecer o seu papel de protagonista dentro desse coletivo e do quanto todos os instrumentos que o conhecimento traz para que ele possa fazer inserções e contribuir para um mundo mais justo, solidário e diverso.